Começa agora o programa Ensinos de Jesus, com Marciel Lobato, Pastor Jorge Duarte, Fábio Bolognese e Priscila Covo. Programa Ensinos de Jesus. Que bom estarmos de volta com o programa Ensinos de Jesus, neste horário, nesta emissora. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Durante essa próxima 1 hora, nós estaremos aqui aprendendo um pouquinho mais sobre a Palavra de Deus. Hoje o nosso tema é um tema extremamente importante. Hoje nós vamos falar sobre a lei moral. Nos programas anteriores, nós falamos que na Bíblia existem vários tipos de leis. Nós aprendemos sobre a lei moral, especialmente, que é a lei em que o próprio Deus escreveu com seu próprio dedo. Então, hoje nós vamos ter assim um aprofundamento maior sobre o que quer dizer e o que é a lei moral. Está comigo aqui os meus amigos de programa, sempre estamos juntos. Primeiramente vamos cumprimentar a Priscila Covo, ela é a nossa participante aqui, é quem atende também as redes sociais. Seja muito bem-vinda, Priscila. Obrigada, Marciel. Olá, amigos, sejam todos bem-vindos, vocês que nos ouvem e nos veem pelo YouTube também. E vamos pedir e invocar a presença do Santo Espírito para aprendermos um pouco mais a palavra de Deus hoje. Conosco também o Dr. Fábio Bolognese, ele que é o nosso técnico aqui, o camarada que bota isso aqui no ar, que funciona. Você que está ouvindo aí pelo rádio, isso só é possível porque ele se esforça muito para que tudo dê certo. E você que está nos vendo aí pelo YouTube também. Fábio, tudo bem? Tudo bem, Marciel? Como está? Olá a todos os amigos, os ouvintes, também os espectadores aí do nosso canal do YouTube. Que bom podermos estar aqui mais uma semana com a graça de Deus para podermos estudar a palavra de Deus. Não menos importante, nosso consultor bíblico, pastor Jorge. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Marcel, uma alegria estarmos juntos. Os amigos ouvintes do programa Ensino de Jesus, que bênção poder estudarmos neste momento juntos a palavra de Deus. Será uma bênção o estudo de hoje. E você que está nos ouvindo aí pela Rádio Mercosul 91.7, Rádio Tom FM 104.3, Rádio Icaraíma 94.7, Rádio Mercedes 87.9 e Rádio Pato 87.9. Sejam todos muito bem-vindos e eu convido vocês para que nos acompanhem através da Bíblia Sagrada, aqueles que não têm acesso no momento na Bíblia. Então você pode anotar os textos e depois ler em casa e ver se aquilo que nós estamos comentando, se aquilo que nós estamos falando e lendo aqui realmente é o que está descrito na Palavra de Deus. O compromisso deste programa, o programa Ensinos de Jesus, é de falar somente o que diz a Bíblia Sagrada. Eu sou Marciel Barbosa Lobato, sou o diretor deste programa e apresentador, e quero dizer a vocês que é um grande privilégio todos nós estarmos aqui para mais uma vez aprendermos sobre o que diz a Palavra de Deus. Nos programas passados, nós aprendemos um pouquinho sobre as leis que existem na Bíblia, aprendemos sobre as leis civis, as leis cerimoniais que tinham relação com o santuário, as leis de saúde, e hoje, especialmente, nós vamos estudar sobre a lei moral. Convido você para ouvirmos a música, que é o nosso prefixo aqui do nosso programa, e na sequência nós já voltamos com uma oração pelo pastor e já vamos começar então adiantando os assuntos e comentando e lendo o que diz a palavra de Deus. Levantemos nossos olhos, redenção se aproxima, já estamos quase ouvindo os clarins de sua vinda. Ainda é tempo de ir avante,
gente que Jesus está voltando, vitorioso e triunfante. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Muito bem, amigos, que bom estarmos de volta. O programa hoje está muito especial. Você acabou de ouvir uma música linda e agora eu convido você a abrir o coração. Nós vamos orar antes de abrir a palavra de Deus. Ore comigo agora. Deus maravilhoso e Pai celestial, obrigado pela vida e obrigado pelo maior de todos os presentes, o sacrifício de Jesus Cristo por cada um de nós. Abençoe, Senhor, esse amigo, essa amiga que ora agora comigo, que está conectado neste programa, que a Tua palavra fale ao nosso coração, que o Teu Espírito Santo nos ajude a compreender e nos guie a toda a verdade. Nos abençoe para que venhamos a obedecer como Tu queres. Oramos aqui em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Para você que está ligando o rádio agora, este é o programa Ensinos de Jesus. E nós hoje vamos tratar sobre o assunto a lei moral. Antes de adentrarmos ao assunto específico hoje, Pastor Jorge, se alguém quiser tirar alguma dúvida, quiser mandar algum recado, qual é o telefone que ele pode, qual é o celular que ele pode entrar em contato? Muito bem, você pode entrar em contato pelo telefone 44 999 40 0146. Repetindo, 44 999 40 0146. Fábio, quem quer participar através do YouTube aí, das nossas redes sociais? Isso mesmo, nós temos a nossa rede social no YouTube, que é o nosso canal, né? @IASD Guaíra. @IASD Guaíra. Você pode entrar lá no nosso canal, lá nós temos todos os programas aqui, também os conteúdos, né, que nós disponibilizamos da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central aqui de Guaíra, links lá para o nosso Instagram, para o nosso Facebook, temos os cultos aos sábados que são transmitidos ao vivo também pelo YouTube e também pelo Instagram. Então, né, quem às vezes quer, né, assistir o culto ali, se você ali segue no Instagram, você recebe a notificação quando começa alguma programação ali ao vivo e você consegue então assistir esse culto, essa programação. Então nós temos ali, estamos ativos nas redes sociais, pessoal, é só acessar e vai ter acesso a todo o nosso conteúdo. Muito bem, vamos então ao estudo de hoje. Nós hoje vamos falar sobre a lei moral. Bom, nós sabemos que a natureza ela tem as leis que regem ela. Imagina vocês se a Terra, né, que durante 24 horas ela faz a volta. Vou usar uma expressão, a volta ao mundo, né? Seu giro de 24 horas. Você imagina se um dia fosse 24, outro dia fosse 13, outro dia fosse 23. Olha que rolo que seria, né? Claro que toda a criação de Deus, ele deixou leis específicas que regem cada uma das suas criações. E nós, seres humanos, não poderíamos ser diferente. Deus também deixou para nós uma linha mestra, uma lei que pudesse nos dar o conhecimento do que nós estamos fazendo, se aquilo é certo, se aquilo é errado. E esta lei, na Bíblia, nós chamamos de a lei moral. Pastor, o que significa essa expressão lei moral? Ela seria uma lei, na verdade, amigo ouvinte, que rege a conduta, né? Ela é a lei, poderíamos dizer, a lei principal. E a palavra moral tem a ver com a moralidade mesmo, né?
comportamento, como eu me porto, nós vamos ver como a lei ela está relacionada à nossa vida espiritual, né? O meu relacionamento com Deus e também com o semelhante, que é muito importante, como eu me porto, como eu trato, como eu cuido do meu semelhante. Essa lei moral, né, que nós estamos falando aqui, porventura, pastor, ela é os 10 mandamentos? Essa lei moral, Tiago chega a relatar, chamá-la de lei régia, né? Lei da liberdade. Exato. Régia, assim, no sentido de real, poderíamos dizer, né? A áurea, poderíamos chamá-la também. A lei moral são os 10 mandamentos, sim, com certeza. Doutor Fábio, e os 10 mandamentos? Você entende que também é uma lei pétrea? Você que é advogado, conhece bem do assunto, o que significa uma lei pétrea? Lei pétrea, cláusulas pétreas são aquelas leis imutáveis por sua essência. Ela reflete tanto a essência de alguma coisa que ela, ainda que quisesse, não poderia ser mudada. Nem mesmo pelo próprio autor, né? Exatamente. São leis, por exemplo, que garantem direito à vida. Leis que garantem direito à liberdade. Veja, é interessante, Marcel, a questão da lei moral no sentido, assim, nós conseguimos... Vamos colocar a lei moral num sentido geral, nós conseguimos amplo, nós conseguimos, conforme a legislação de cada país, nós conseguimos captar a essência daquele país. Vamos dizer assim, captar o caráter daquele país. O padrão, podemos chamar. Exato, Então, assim, tem países que vão ter leis que nós aqui podemos achar absurda. Você entendeu? Por exemplo, tem alguns países que é proibido, por lei, a mulher se casar não sendo virgem. É proibido. É proibido e proibição gera consequência. Passivo de pena de morte. Exato. Então, proibido. Aqui, já não caberia isso dentro do reflexo da nossa sociedade hoje, né? Então, de certa forma, a lei, ela reflete aquela sociedade. E a lei moral de Deus, ela nada mais é do que o reflexo desse caráter, né? São algumas leis que vão refletir o caráter de Deus. Então, se alguém quer saber o que Deus é, o Deus é a lei moral. Como que Deus é? Deus é o que está escrito aqui, ó. É esses 10 mandamentos aqui. Quer saber o jeito que Deus é? Deus não faz isso, Deus não faz aquilo, Deus não faz aquilo, Deus não faz aquilo. Né? E a essência da lei, na verdade, a gente poderia traduzir em uma palavra. Se a gente fosse resumir a lei em uma palavra, né? Qual seria essa palavra? Né? Amor. Amor, exatamente. Né? Porque já que a lei é o caráter de Deus, e a Bíblia diz que Deus é o quê? Amor. Deus é amor. Então, a gente precisa olhar para a lei não como regras, como proibições. Isso é muito importante o amigo ouvinte entender, né? Porque algumas pessoas, inclusive cristãos, eles tentam transmitir a lei como algo, um fardo pesado, um Deus ali querendo punir, e não é isso, na verdade, né? E outra coisa também, né? Eu creio que a restrição da lei, ela é muito subjetiva. Talvez o que é restrição para você e para mim não é, né? Eu, Marcel, não ligo. Para mim, eu nem tomo. Eu só tomo conhecimento do artigo 121 do Código Penal porque eu trabalho e eu utilizo ele quando alguém vai lá e mata alguém. Eu sei que ele existe, mas ele é relevante para você? Não, se você matar, você pode pegar até 30. Você não vai dar importância para isso, por quê? Você não vai sair matando ninguém. Entendeu? Então, assim, a relevância da proibição... Ele é uma proteção. Exato, mas... Não matarás. É que o pastor falou, muitas pessoas acham que Deus proíbe. Não, Deus não proíbe, na verdade... Ele protege. Exato. É irrelevante, né? É uma compreensão que muitos teólogos mesmo, né, têm erradamente da lei, do objetivo da lei de Deus. Né? Quando Deus, e a gente vai ver aqui, quando ele dá a lei,
para proteger, para cuidar, né? Exemplo, um dos mandamentos, não adulterarás, né? O que esse mandamento está tentando dizer? Deus está tentando proteger a família. A família, né? Porque hoje, na verdade, esse é um mandamento que está sendo transgredido, desobedecido, e quanta tragédia, né? Nós vamos entrar, claro que a lei moral é os 10 mandamentos, mas assim, tem muita gente que imagina que os 10 mandamentos não é exatamente o que nós vamos ler hoje. Eu vou citar aqui alguns exemplos. No passado, uma vez eu estava estudando com uma pessoa e eu perguntei se ela conhecia os 10 mandamentos. Ela dizia, eu conheço os 10 mandamentos. Eu disse, onde é que está escrito os 10 mandamentos? Ela disse, lá no final da minha Bíblia, eu tenho lá no catecismo os 10 mandamentos. E eu expliquei para ela que os 10 mandamentos escritos por Deus não era o que estava no catecismo, e sim o que está no livro de Êxodo, capítulo 20, versos 3 a 17. Seria importante nós lermos esses mandamentos, pastor? Eu creio que seria muito importante, primeiro, quem deu esses mandamentos. Tem um texto ali que seria interessante, vamos pedir para a Priscila ler, em Êxodo 31, 18, acho que ali é um resumo. Quem é que deu? Como foi dada essa lei? Depois entramos. Por quê? Porque eu já ouvi também muitas pessoas dizendo, Marcel, e amigo ouvinte, e eles vão falando dos mandamentos de cor, mas na verdade é alguma coisa que ensinaram de acordo com a tradição. Mas a pergunta é, o que a Bíblia diz? Essa é a grande pergunta. Quem é o autor dessa lei? Vamos ver Êxodo capítulo 31, verso 18. Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu a ele as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então aqui nós temos, como o Fábio já mencionou, o autor da lei, né? Quem é esse autor? Deus, né? E ele escreve com o seu próprio dedo, a Bíblia descreve em tábuas de pedra. E Moisés, quando nós vamos à história bíblica, ele acabou as primeiras leis que Deus deu, ele quebrou, né? Ficou lá chateado, o povo adorando bezerro de ouro. As primeiras tábuas. Isso. Com a lei de Deus. As primeiras tábuas, e Moisés acabou quebrando. E Deus falou, prepara mais 2 e volta para cá. Vou escrever de novo. E ele escreveu novamente. E é interessante escrever em pedra, né? Jesus escreveu os pecados ali, quando Maria Madalena estava sendo acusada, escreveu o pecado das pessoas na areia, né? Por que será que... E a lei ele escreveu em pedra? Porque na areia pode apagar, mas na pedra não tem como... apagar, né? Esse era o objetivo, né? A imutabilidade, né? A gente pode falar que a lei, ela reflete o próprio Deus, e não tem como você alterar Deus. Como que você vai alterar Deus? A essência dele, o que ele é, de fato. Se Deus é amor, a lei reflete Deus, reflete o amor, você não tem como alterar Deus. Né? Muita gente fala, mas se fosse isso, Deus não teria dado para o ser humano para Moisés. Mas, na verdade, o que acontece ali era um grupo de pessoas escolhidas por Deus que precisavam reviver, relembrar novamente de uma coisa que Deus já tinha dado ao homem desde sempre. Na verdade, nem só ao homem, pastor, dado a toda a criação dele, inclusive os anjos. Universo, né? Inclusive a primeira pessoa que questionou a lei de Deus se revoltou, se rebelou contra ela e saiu fora, né? Então, assim... Os 10 mandamentos, na forma como ele está, o caráter de Deus num sotaque humano. Sim. É Deus revelado em sotaque humano. Né? Eu vou só fazer um adendo aqui. Eu vou pedir para a Priscila de novo ler para mim 31, verso 18 de Êxodo, e eu vou fazer um adendo por quê. Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu a ele as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Bom, o pastor já explicou aqui, a Bíblia está dizendo aí que foi escrita pelo dedo de Deus. Então aquelas pessoas que dizem assim, não, mas essa lei era a lei de Moisés. Não. Essa lei é a lei que Deus escreveu e entregou a Moisés. Então essa tese de que essa lei hoje já não tem mais validade, porque era a lei de Moisés, que era só para os judeus. Que ela morreu, acabou com a morte de Jesus, né? Nós vamos aprender hoje que isso não é uma realidade bíblica. Isso é uma tradição humana. Muita gente fala, não, mas Jesus veio e falou que novo mandamento vos dou. Né? É mais um erro de interpretação
Aí um erro de interpretação mesmo do próprio grego que foi escrito ali, né? Porque Cristo não fala novo com sentido de novidade. Kainós, né? Ele quer dizer... Explica que essa palavra é grega. É, uma palavra grega, né? Que significa de novo. Ou seja, de novo lhes dou o mandamento. Não novo, Até porque, com novidade. Era um mandamento que já existia, né? até porque o resumo da lei, como está no Novo Testamento, ele aparece no Antigo Testamento. Né? Sim. Outra coisa muito importante que o amigo ouvinte precisa entender é que a Bíblia, toda ela, foi dada por Deus, as visões, as sonhos e visões aos profetas, e os profetas escreveram. Mas os 10 mandamentos, Deus não... Ele se deu ali ao luxo de ele mesmo escrever, né? Ele mesmo, para não haver o quê? Erro. Para não haver desculpas, erros, talvez, né? Enfim, para ninguém dizer, olha, foi Moisés que escreveu. Foi escrito por homem, né? Exatamente. Então Deus escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra. Acho que nós já entramos nesse assunto aí na questão dessa, entre aspas, alguns falam, olha, então os mandamentos de Deus, agora Jesus falou que são só 2 mandamentos, né? Eu amar a Deus amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? E as pessoas falam, não, agora é só 2 mandamentos. Mas na verdade, pastor, esses, entre aspas, 2 mandamentos que o próprio Jesus citou, por que Jesus dividiu isso em 2 partes? Porque ele diz, você tem que amar a Deus sobre todas as partes, sobre todas as coisas, e amar ao próximo como a ti mesmo. Agora, ao lermos os 10 mandamentos, nós vamos conseguir entender por quê? Com certeza. E o próprio, quando a lei foi dada, ela foi dada em 2 tábuas. Então Deus já fez essa divisão lá, né? Vamos então ler esses 10 mandamentos, nós estamos falando neles. Que mandamentos são esses? Vamos pausadamente, né? Então falou Deus todas estas coisas. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás e nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Ok. Acho que aqui valeria uma pausa, né, para te explicar. A Priscila leu os primeiros 4 mandamentos. Resumidamente, o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento, ele é terminantemente proíbe o que é adoração a imagens, né? Se prostrar, adorar, cultuar imagens. O terceiro mandamento proíbe o quê? Não tomar o nome de Deus em vão. Então, usar o nome de Deus numa piada, em brincadeira, ou mesmo dizer-se cristão e de fato viver uma outra vida. E o 4º mandamento, Deus é bem taxativo, a gente vai estudar isso mais a fundo no próximos estudo, mas lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então a lembrança de que o sábado é um dia especial, Deus é o Criador. Agora vamos para a segunda parte, Priscila, que é amor ao próximo. Continuamos ali no 5º mandamento que diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Pastor, tudo que ela leu agora tem uma proteção para o próprio ser humano.
Primeiro diz assim, ó, honra teu pai e tua mãe. E é interessante que esse mandamento começa com um relacionamento muito próximo. Muito. É o mais próximo que é a Quem família. é o mais próximo? O pai e a mãe dos filhos. E se o cidadão, se a pessoa não respeita pai e mãe, não honra pai e mãe, ele vai respeitar os outros? Não. A minha mãe dizia assim, quem não respeita pai e mãe, apanha da polícia. É verdade. Esse foi um conselho que eu dei para as minhas filhas, quando logo elas tiveram uma certa idade que iam namorar, eu disse o seguinte, ó, a primeira coisa que vocês olham no rapaz que vocês vão namorar, se ele respeita a mãe dele, se ele respeita o pai dele, se ele respeita os irmãos e as irmãs dele, porque se ele não respeitar estas pessoas, ele não vai respeitar vocês também. É verdade. E aí você tem o 6º mandamento que diz o quê? Não matarás, né? O mundo seria tão diferente se guardássemos, se todos respeitassem a vida do outro. E os 10 mandamentos, eles só vão ser escritos lá no Sinai, seja 1500 anos antes de Cristo, mas essa lei ela já existia. No começo do mundo, lá quando começo da criação... Quando Caim matou Abel, por exemplo, ele foi punido pelo quê? Porque ele matou. Exatamente. E em Gênesis, capítulo 25, ali, ou 26, nós temos, embora os 10 mandamentos não estejam escritos, a Bíblia diz que Abraão, vamos conferir esse texto, Abraão, ele guardava a lei de Deus. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Então, isso é muito importante. Gênesis 26, verso 5. Então, não tinha os 10 mandamentos escritos. Pastor, tem talvez ali um argumento irrefutável com relação a isso, que se nós lermos, vou ler aqui 1 João 3, verso 4. Nós aprendemos no estudo passado que os 10 mandamentos é chamado de a lei. A lei, né? Ou seja, todos os 10 mandamentos é a lei, né? E 1 João 3, 4 fala, todo aquele que pratica o pecado também transgride o quê? A lei. Porque o pecado é o quê? A transgressão da lei. Então todo aquele que transgride o pecado, que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Ponto. A Bíblia está falando. Caim matou Abel. Matar é o quê? Pecado? É uma transgressão da lei. Transgressão da lei. Um dos mandamentos. Né? Quando Caim matou Abel, né? Então veja. Claro, Já tinha lei, né? a lei já existia. Então já existia. Então não tem como refutar. Você pode me trazer o maior teólogo do planeta Terra aqui e vir falar que não existe, não tem Então como. Paulo diz assim em Romanos, todos pecaram. E todos pecaram, para pecar tem que ter transgredido o quê? A lei. A lei. E o salário do pecado é morte. É morte, né? Vamos pensar ali. Se nós pensarmos nos 10 mandamentos, lá no Jardim do Éden, primeiro, quando Eva bateu um papo com a serpente, com Satanás, quando Eva conversou com Satanás, o que aconteceu? Usaram o nome de Deus em vão lá, né? O que mais? Houve um outro mandamento que foi transgredido lá. Cobiça. Olha ali, no Jardim do Éden, né? Sim. Naquela árvore lá, no fruto proibido, né? Cobiça. Além do nome de Deus em vão, a cobiça, o que mais? Ali houve morte, né? Houve morte. Houve morte porque eles tiveram que se vestir com peles, né? O roubo da glória de Deus, né? Eles roubaram algo que pertencia a Deus, o direito de Deus ser Deus. Então você tem a transgressão lá no Jardim do Éden, todos os mandamentos. Bom, pastor, a gente vai ter que adiantar um pouco o expediente. Nós vamos ouvir uma música e na volta a gente já... nós vamos para alguns assuntos finais aí do nosso programa, para que a gente possa então terminar o tema hoje. Cedo me acorda a oração. É o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi
Alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união? Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, Eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. mais amor, haja mais amor, mais amor, haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Mais amor em mim. Estamos de volta com o programa Ensinos de Jesus. Você ouviu uma linda canção e hoje nós estamos estudando sobre a lei moral. É sempre muito bom estarmos aqui com vocês nesse programa. Convido vocês para ficar mais alguns minutos conosco e nós vamos continuar aqui estudando sobre os 10 mandamentos da lei de Deus. Há muitos que hoje acham que esses mandamentos já não têm mais validade, outros acham que um ou outro mandamento não tem validade. Nós vamos aprender agora em relação ao Novo Testamento, especialmente a Jesus,
qual que foi a atitude de Jesus com relação à validade dos mandamentos? Porque há alguns que falam, mas Jesus ele não guardou todos os mandamentos, porque Jesus ele não observava o sábado como os judeus queriam que ele observasse. Mas qual foi a atitude dele em relação a isso? Alguns dizem que Jesus aboliu a lei dele, né? Então, o primeiro texto, creio que muito importante o amigo ouvinte acompanhar, é Mateus capítulo 5, do versículo 17 ao 19. Vamos pedir a Priscila para que leia para nós. Esse é um texto fantástico. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Importante nós entendermos aqui, pastor. Agora vamos para a língua portuguesa. O que é uma lei revogada? Eu vou voltar a perguntar para o advogado aqui. O que é uma lei? Vou revogar uma lei. Como é que eu faço para revogar a lei e o que eu tenho que fazer posterior à revogação dessa lei? Uma lei revogada, ela tem uma autoridade. Primeira coisa, a lei só pode ser revogada por uma autoridade devidamente constituída para fazer isso. Certo. Tá? Ponto. No caso aqui, normalmente no Brasil as leis são revogadas por novas leis que entram em vigor, enfim. Mas existem situações que o legislador revogaria a lei. Então tem que ter essa legitimidade. Não pode eu chegar lá e falar, essa lei aqui não vale mais, eu que estou mandando. E posteriormente a essa revogação, automaticamente que tem que ter uma nova... Normalmente no Brasil, né, entra, até porque nós estamos falando aí de algo, então entraria. Vamos dar a entender que Cristo, dentro de sua autoridade, porque ele teria autoridade para isso, ele revogasse os 10 mandamentos. É que, na verdade, o problema, nunca existiu problema com lei. Paulo falou de lei e graça, né? Mas quem causou problema nisso foram nós que interpretamos depois, quem veio depois. Para aquele pessoal ali, não existia problema nenhum nisso. Estava bem claro o que Paulo estava falando. Mas nós não somos salvos pela graça? Exato, aí vem, mas veja, é uma ordem, tá? Lei não tem nada a ver com a graça. Lei, vamos dizer assim, lei seria ali o diagnóstico. A lei dá o diagnóstico, tá? É ela que diz o que está certo. A lei dá a graça, ela dá o perdão. E tá? a lei diz assim... E o Espírito restaura. O Espírito restaura tudo isso. Então, é uma ordem, né, pastor, que tem que ser seguida. E a lei é como eu devo viver, como eu devo me portar, um comportamento, poderíamos dizer. Mas vamos ver o que Paulo diz aqui em Romanos. Pastor, só o que o povo quer fazer, sabe o que ele vai fazer? Eu estou com febre, tá? Resolvendo a questão da graça, abolindo a lei, né, lei e graça e tal, é assim, eu estou com febre, eu vou lá e quebro o termômetro, aí para poder passar. Você já não sabe mais o que tá, né? Não, eu quebro o termômetro para ver se minha febre passa. É mais ou menos isso que o pessoal faz, entendeu? Mas não tem lógica. Olha o que Paulo fala sobre a lei, Romanos 3:31. Quando ele está explicando ali sobre a graça, sobre salvação, perdão. Mas o que ele diz no final do verso? Romanos 3:31. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. A lei é confirmada, né? E Tiago fala assim, a fé sem obras é o quê? Morta. É morta. Então, como é que Paulo ainda chama a lei em Romanos 7, verso 12? O problema não está com a lei, vai explicar tudo aqui, né? Em Romanos 7, 12, ele dá as qualidades da lei. Ele vai dizer como é que a lei é, o que a lei é. Assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então a lei é o quê? Santa. O mandamento é santo. O mandamento é justo e bom. E Paulo faz até uma pergunta. Por acaso o bom se tornou mal, né? Ficou ruim? Então, anulamos a lei pela fé? De jeito nenhum. Antes confirmamos. E nós poderíamos avançar e trabalhar muito aqui. A gente não precisa ler, mas só para mencionar. João 15:10. Jesus obedecia. Lá diz assim, eu guardo os mandamentos do meu Pai.
e permaneça no seu amor. Você quer permanecer no meu amor? Então guarde os mandamentos, assim como eu, né? E como Jesus, quando ele cita lá em Mateus 5,17, que ele veio cumprir a lei, algumas pessoas fazem uma interpretação errada disso. Eles falam, bom, aí ó, Jesus cumpriu, acabou, não precisa... Não, Jesus veio cumprir o quê? Ele veio obedecer exatamente como era a lei. A bem da verdade, Marcel, é que a bem da verdade é muito difícil ser cristão. Nós, com a nossa natureza pecaminosa, é muito difícil ser cristão. E o ser humano faz o quê? Ele adapta os pontos em que ele não consegue atingir por conta da sua incapacidade, porque o ser humano é... Então, ao invés dele ir buscar a Cristo, a graça para conseguir, né, seguir no caminho, ele prefere fazer o quê? Anula, pega na raiz e anula o problema. Os né? pontos Joga para baixo do tapete. Os pontos só são convergentes para aqueles que não querem seguir aquilo que a palavra de Deus É a mesma coisa eu tentar discutir, pastor, ou questionar com alguém a respeito de, sei lá, vamos colocar, mas a Bíblia não fala de álcool, que bebe, não bebe. A pergunta não é essa se a Bíblia trata de álcool ou não. A pergunta é, com quem eu estou conversando? Você bebe? Porque essa é a questão. Entendeu? A pessoa que eu estou conversando, que é a questão. É a partir dali que vai se basear o que eu vou falar. Porque as pessoas mudam para o seu bel prazer e o seu interesse, o que ali está escrito. A Bíblia não fala de algumas drogas modernas, o uso da maconha, da cocaína. Sim, mas claro. Nós temos o padrão. Na Bíblia nós temos o princípio. Né? Agora, é muito importante entender que um sistema, um movimento tentaria mudar a lei de Deus, contrariando a vontade de Deus. Nós temos alguns textos. A pergunta que eu te faço aí, pastor, é se a Bíblia já previa alguma coisa que isso ia acontecer no futuro. 2 textos importantes, ou 3. Daniel 8, verso 12. Porque eu li lá no Salmo 119, verso 6. Que a lei é imutável. Que a lei é imutável e que ela é a verdade. Deus mandamentos são verdade. E ela é eterna. Daniel 12 diz assim: o exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões. Lançou por terra a verdade e tudo o que fez prosperou. Só repetindo, Daniel 8 e verso 12, né? Jogou por terra a verdade. Agora Daniel 7, 25. A besta e o chifre pequeno, né? Que subiria. E nós entendemos que é Roma, né? E Constantino fez isso. A gente vai estudar isso mais para frente. Então o que ele cuidaria fazer? Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo e metade de um tempo. Então, poder, sabemos que Roma cumpriu isso nas suas 2 fases, né? Roma Império, Roma Papal, né? Jogaria a verdade por terra, trocaria, Romanos 1,25 diz que trocaria a verdade pela mentira, adoraria uma criatura em lugar do Criador. E aqui, nosso amigo ouvinte, aqui nós estamos vendo que a lei foi mudada, não por Deus. Em Malaquias 3,6 diz Deus, eu não mudo. E Mateus nós vimos, não penseis, não é nem para pensar que Jesus veio mudar, né? E aí, quem mudou? Esse poder, esse sistema, contrariando. Por quê? Se você pensar lá no Jardim do Éden, o diabo não mudou a lei de Deus lá? Deus... você pode comer, que vocês não vão morrer, fica tranquilo. O que Deus tinha dito? Não coma, porque no dia que comer, certamente morrerão. O diabo mudou a lei. Claro. Ele disse, não é isso não. O que Deus não quer é que vocês tenham conhecimento do bem e do mal. Em outras palavras, que vocês sejam felizes. Né? Vocês vão ser felizes. Ele quer que vocês tenham o mesmo conhecimento que ele tem. É isso aí que ele não quer. Então, isso é muito importante, amigo ouvinte. Talvez estejamos falando para alguém que nunca tinha ouvido os 10 mandamentos. E talvez você ache muito difícil guardar. Mas pela graça e pelo poder de Deus você vai conseguir. A Bíblia está cheia de promessas para aqueles que obedecem. Então a gente obedece por amor. Não é porque Deus é um Deus tirano, porque Deus não quer o teu bem. Ao contrário, Deus quer a nossa felicidade. Né? Pastor, nós já vimos aqui que a Bíblia ela já descrevia já o que ia acontecer no futuro, né? Daniel foi escrito cerca de 600 anos antes de Cristo. E a mudança da lei, nós vamos estudar nos próximos programas, ela aconteceu no ano 320. Começa ali, né? A partir do ano 320 da nossa era, ou seja,
900 anos antes, Daniel já previu isso. Mas Paulo também, ele descreve algo, ele fala que os homens, fala o que os homens fez com a verdade. Romanos 1:25. Romanos 1:25 é um texto muito interessante, né? E é interessante que é o livro de Romanos, escrito para Roma, né? Aos romanos. E é de lá que vem a mudança, o negócio Exatamente. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Amém. É interessante que tem pelo menos 2 mandamentos, tem mais um pouquinho, mas claramente, mais claro, 2 mandamentos dos 10 que sofreram um ataque maior, né? O segundo mandamento que proíbe o quê? Adoração de imagens. Não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás. Esse mandamento não aparece no catecismo. Por que será? E Paulo ali, ele agiu como um profeta falando mesmo, né? Porque se for ver bem ali, Não foi naquela época. Não foi naquela época, né? Naquela época. Exatamente, ele estava falando em tom de profecia mesmo, né? Profetizando, queria E ser. é interessante que Satanás, ele é muito astuto, né? Então ele misturou o cristianismo com o paganismo. As pessoas lá do Antigo Testamento, os pagãos, adoravam muitos deuses. Ele trouxe isso para o cristianismo e aí colocou pessoas em lugar daqueles deuses do paganismo, né? Houve uma sincronização, né? Paganismo com o cristianismo. Aproveitou alguns costumes pagãos Né? e acrescentou alguma coisa dentro do cristianismo para que então tivesse uma mistura. Vamos aqui, ó, dar uma... Vamos agradar todos. Isso, exatamente. Né? Vamos agradar todos. E que dia que os pagãos, em que dia que eles adoravam e o que eles adoravam? Eles adoravam o sol, O Deus Sol, né? Deus Sol, e era justamente Um dos, né? O maior. E aí, Maior Deus. os cristãos, o cristianismo, o israelita, Jesus Cristo, guardavam e adoravam no dia do... Não é que adoravam o sábado, mas no dia do sábado. E aí Constantino, a gente vai ver isso mais para frente, ele institui o domingo, né, para dar uma mesclada. vamos facilitar o Mas negócio. no próximo programa nós vamos conversar bastante sobre isso, né? E aí no catecismo aparece o quê? Em lugar do sábado, aparece no terceiro mandamento, Dias e festas. guardar domingos e festas, né? Domingos e festas. Domingos e festas. Então, a mudança da lei, a profecia se cumpriu, contrariando a vontade de Deus. Mas Deus não muda, amigo ouvinte. Você está diante de uma verdade inquestionável, imutável, e é muito importante. Ô, pastor, o que as pessoas então seguem hoje em lugar dos mandamentos de Deus? Vamos a ouvir o que a palavra de Deus diz aqui em Marcos capítulo 7, Priscila, verso 6 ao 9 e o versículo 13 também. Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas e preceitos de homens, negligenciando mandamentos de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais os preceitos de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra o teu pai e tua mãe. Quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Então que Jesus disse que é inútil adorar a Deus guardando uma tradição em lugar do mandamento. Então não adianta, você pode falar 200 vezes, 1000 vezes uma mentira, ela nunca vai se tornar o quê? Ela nunca será uma verdade. Isso é muito interessante, né? Então a tradição, ela não pode ser substituída, ela não pode substituir a lei de Deus, é em vão. Por exemplo, eu desafio qualquer um, onde na Bíblia diz, ou orienta, diz para que guardemos o domingo. Não tem, não existe. Né? E, pelo contrário, você vai encontrar o sábado 300 vezes em toda a Bíblia. Enfim, agora tem um detalhe muito importante. Pessoas acham que é muito difícil guardar a lei de Deus. O que a Bíblia diz? 1 João 5, verso 3 diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Então, os seus mandamentos não são penosos, Não são pesados. Difícil.
Quem disse que guardar os 10 mandamentos é difícil é Satanás, é mentiroso. Outras pessoas dizem que os 10 mandamentos eles não se repetem no Novo Testamento. Eles não estão todos juntos, uma ordem, os 10 juntos, mas eles aparecem no Novo Testamento. Só tem um mandamento que não aparece no Novo. Vocês sabem qual é? Não? Já sabem, né? Ninguém sabe ainda? Responde aí, meus amigos aqui. O mandamento que não aparece explicitamente, claramente, é o mandamento que diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. No Novo Testamento ele não aparece. Agora, por que ele não aparece, esse mandamento não vale? Todos os demais aparecem. Paulo fala assim, lá em Efésios, né, 5:1, primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe. Está falando de quê? Está falando do primeiro mandamento do amor ao próximo. Lucas capítulo 23, verso 56. E as mulheres descansaram no sábado conforme o mandamento. Pastor, o tema tá bom, tá ótimo, mas nós temos que encerrar o programa. Então, você que está nos ouvindo, foi um grande privilégio termos vocês aqui conosco. Nós vamos ouvir mais uma música e na sequência o pastor vai fazer a oração para nós terminarmos o programa de hoje. E o amigo ouvinte que quiser mais informação, entre em contato conosco. Vai ser um privilégio, né? Enviarmos material, conversarmos. É
Muito bem, amigos ouvintes, estamos de volta, terminando o programa que estava uma bênção, né? Mas com certeza você vai ser abençoado. Nós vimos hoje que a lei de Deus foi instituída por Deus. Desde a criação, Deus instituiu a sua lei. E nós vimos também a bênção de sermos fiéis a Deus. Amigo ouvinte, preciso terminar. Quer você obedecer esse Deus por amor? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? Guarda a lei de Deus com amor. Vamos orar? Eu sei que você quer isso. Quer entregar a sua vida nas mãos de Deus. Ore comigo. Deus maravilhoso. Obrigado por teu grande amor. Por ser um Deus tão sábio e dar leis justas e leis amoráveis. Que esse amigo e essa amiga que ora agora possa entender o teu amor e obedecer por amor. E um dia estarmos juntos no reino dos céus. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amigo ouvinte, o programa Ensino de Jesus volta na próxima semana. Agora nos despedimos assim. O Senhor sobre ti levante o seu rosto. O Senhor tenha misericórdia de ti e o Senhor Jesus te dê a paz. Um grande abraço. Até a próxima semana.